Estou gravando este vídeo no domingo, dia 24 de agosto de 2025. Estou aqui perto da igreja. Acabei de voltar da escola dominical. Essa aqui é a rua da igreja da qual faço parte, Assembleia de Deus da Vila Nova Sorocaba. E eu decidi gravar novamente o vídeo que eu tinha gravado anteontem, porque não ficou muito bom. E eu acredito que esse novo vídeo que eu gravarei suprirá as deficiências do anterior. E eu também peço desculpas se a minha rinite incomodar você, porque aqui em Sorocaba o clima está muito descontrolado. Agora estamos vivendo um tal do veranico, né? Estamos no inverno ainda, mas está fazendo muito calor durante o dia, mas à noite a temperatura despenca, principalmente de madrugada, a temperatura cai muito, então isso abala muito minha saúde. Então, eu já tinha dado uma introdução nesse assunto lá em Porto Alegre, quando eu estava a caminho do Jardim Botânico, e ele fala sobre o fato de Deus nos ter criado para honra e glória dele, e não para que sejamos autossuficientes, independentes, no sentido de acharmos que não precisamos de Deus, porque a humanidade tem se afastado cada vez mais de Deus ao longo da história. Deus deu ao ser humano várias oportunidades para se reaproximar dele, mas o ser humano tem negligenciado, e houve vários concertos que ao longo da história eu deixarei na tela final desse vídeo um vídeo sobre as 7 dispensações para você assistir. E Deus deu ao ser humano várias oportunidades para se reconciliar com Ele, e a última delas foi por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos vivendo atualmente a Era da Graça, porque estamos vivendo a era na qual o ser humano pode se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas infelizmente muitos ainda não conhecem, não tiveram encontro real com Jesus, estão afastados de Deus e estão buscando cada vez mais satisfazer a si próprios, ao seu próprio ego. Esse é um vídeo que inicialmente eu deveria gravar esse vídeo voltando-me especialmente para quem tem um ministério, para quem já é cristão e tem algum ministério, seja na área da pregação, na área da música. Mas eu acho melhor estender esse vídeo a todos, inclusive a quem ainda não é cristão, para que por meio desse vídeo muitas vidas sejam alcançadas, muitas vidas se arrependam e se voltem para Jesus, porque somente Jesus Cristo traz a satisfação completa, a satisfação plena. E quando não reconhecemos nossa dependência de Deus, nós deixamos de pensar no nosso próprio ego, em achar que nós somos superiores aos outros, porque muitas pessoas, quando recebem, Deus permite alguma coisa na vida das pessoas, as pessoas acham que é tudo mérito só delas. Eu consegui, eu conquistei, eu venci, eu alcancei. Aí a pessoa fica batendo no peito, fica com o narizão empinado, achando que é superior aos outros, que ela se basta sozinha, ou então que por seus próprios méritos ela conseguiu algo, por seus próprios esforços. Mas isso, Deus permitiu que essa pessoa tivesse bênçãos, mas para honra e glória dele, não para satisfazer a si próprio. Porque quando o ser humano tenta satisfazer suas próprias vontades, seu próprio ego, sua própria carne, ele acaba se autodestruindo. Então muitas pessoas só percebem isso quando é tarde demais, ou quando a pessoa já está à beira da morte. Algumas ainda conseguem se arrepender a tempo, outras não. Outras acabam morrendo antes, porque se entregam à prostituição, às drogas, a outros vícios e compulsões. Então eu quero ler, para o vídeo não ficar longo demais, eu já quero ler os textos bíblicos que Deus me fez separar para falar a respeito desse assunto. Primeiramente o Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque infelizmente, até mesmo no meio cristão, existe estrelismo, muitos são separados para o ministério, seja na pregação, seja na música, ou em algum outro cargo na igreja, e acabam achando que tem o direito de receber cachê, tem o direito de receber adoração, de receber tietagem, de dar autógrafos, de
ter tudo, as atenções voltadas para si, né, os holofotes voltados para si próprios. Eles acham que devem ser cultuados como influenciadores, como pessoas que exercem uma influência. O que é um influenciador? É a pessoa que exerce influência sobre aqueles que estão ao seu redor. E que essa influência nem sempre é positiva, muitas vezes essa influência é negativa. A pessoa acaba sendo influenciador para as coisas do mal, para fazer, para perversões, para práticas contrárias ao que está escrito aqui na Bíblia, porque a nossa maior bússola, nosso maior guia, nosso manual de instruções deve ser sempre a Bíblia. Jamais devemos colocar livro algum, literatura alguma, nem filosofia, pensamento, nada acima do que está escrito aqui. Porque quando colocamos qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer ideologia acima do que está escrito aqui, nós estamos nos rebelando contra Deus. E aqui na Isaías 43, versículo 7, também diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então aqui é claro ao dizer que o ser humano foi criado para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Porque quando o ser humano busca a sua própria glória, deixando Deus de lado, ele passa a ter uma vida vazia. Por mais que ele alcance níveis, conquiste glórias, posses, a conta cheia de dinheiro, muitos bens materiais, muito prestígio, muito sucesso do ponto de vista humano, seja idolatrado no mundo inteiro, as pessoas falam em seu nome entre as nações, porque infelizmente ainda existe muita gente que dá essas profetadas, o seu nome, ecoarei seu nome para as nações. Eu não lembro o termo que muitas pessoas usam, o seu nome será bradado entre as nações, uma coisa assim. Então isso é muito perigoso, porque qual é o propósito disso? Quando uma pessoa tem um ministério, seja na pregação, na música, ou em alguma outra área, porque você pode usar a sua profissão, seja ela qual for, para a glória de Deus, mas você jamais pode querer isso para a sua própria glória, para se envaidecer, para se enaltecer. Aí quando você conquista bens, prestígio, fama, sucesso, dinheiro, poder, aí você deixa Deus de lado e muitas vezes, na maioria das vezes, acabam fazendo coisas que contrariam o que está escrito aqui. Então sua vida tem que estar totalmente voltada para o que está escrito aqui, para que Deus nos deixou por meio da sua palavra, porque quando deixamos de lado as instruções que Deus nos deu aqui, nossa vida acaba se tornando vazia, sem sentido, sem propósito, e buscamos refúgio, buscamos satisfazer a nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, por meio de coisas que não prestam, que acabam nos destruindo. E sobre a exaltação, a arrogância, a prepotência, orgulho, vaidade, soberba, o próprio Jesus aconselhou aqui, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 8 a 12. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que assim mesmo se exaltar será humilhado, e o que assim mesmo se humilhar será exaltado. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs, que se acham cristãs, até mesmo têm cargos na igreja, são separados para ministérios, acabam se envaidecendo, se orgulhando, se ensoberbecendo, se achando superiores aos outros, e em meio à sua soberba, sua arrogância, sua prepotência, acabam caindo, como infelizmente aconteceu com muita gente, que no auge da sua soberba, da sua arrogância, a pessoa se achando superior aos outros, a pessoa acabou caindo em pecado, caindo em contradição com o que está escrito na Bíblia, acabou sendo refém, sendo escravo de doutrinas pagãs, de doutrinas de demônios, de muitas práticas afastando-nos da presença de Deus, e até mesmo aderindo a ideologias contrárias ao que está escrito aqui na Bíblia, porque quando você
Como já disse, quando você deixa de lado o que está escrito aqui na palavra e abraça ideologias contrárias ao que está escrito aqui, você se torna escravo dessa ideologia e não consegue ver mais nada na sua frente além dessa ideologia. Isso afasta você da presença de Deus, escraviza você a tal ponto de você não conseguir ver mais nada na sua frente além dessa ideologia. E isso serve para todas as áreas, né? Para todas as áreas da sua vida, não só para o campo político, não só para o campo ideológico, mas para qualquer coisa que você faça, que você ache, que você alegue que isso é para o seu próprio bem, para o bem da sua família, mas se isso afasta você da presença de Deus e faz você praticar coisas contrárias ao que a Bíblia diz, você precisa se arrepender, precisa voltar ao primeiro amor. Caso você tenha vindo do meio cristão, caso você ainda não conheça Jesus Cristo, arrependa-se quanto é tempo, porque somente por meio de Jesus Cristo você encontrará a satisfação, a felicidade plena. E o próprio Jesus também continua aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 24 a 27. E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Provavelmente isso aqui ocorreu durante a última ceia. E Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, devemos seguir o exemplo de Jesus. Assim como Jesus, lá em João 13, ele lavou os pés de seus discípulos, isso aí foi um simbolismo de que até mesmo aquele que está acima de nós, ele nos dá o exemplo. O próprio Jesus nem precisava ser batizado e foi batizado para nos dar o exemplo. Então, o melhor líder é aquele que dá o exemplo a ser seguido, a ponto de mostrar aos seus liderados como uma pessoa deve ser. Deve ser uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa pacífica, uma pessoa que não se ache superior aos outros, que não seja arrogante, prepotente, que não queira, não seja assim, impor a sua vontade, se ela não está de acordo com o que está escrito aqui. É claro que nós temos o dever, nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, mas com toda paciência, com toda calma, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que a pessoa receberá Jesus como Senhor e Salvador. E pelo nosso exemplo também. O nosso exemplo, o nosso testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. Então, se nós damos mau testemunho, se as pessoas veem em nós algo que entre em contradição, cai em contradição com o que está escrito aqui, se nossas palavras, se nós falamos palavrões, se nós praticamos algo contrário à Bíblia, se nós nos envolvemos com pessoas que são inimigos do Evangelho ou vivem vidas contrárias ao que está escrito aqui, nós estamos sendo pedra de tropeço para os mais fracos, para aqueles que são mais frágeis na fé. E na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 10, encontramos o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, resumindo, aqui em rápidas palavras, nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós, cristãos, praticamos boas obras porque somos salvos. Ou seja, as boas obras são consequência da nossa salvação. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos como Senhor e Salvador, nós buscamos sempre estar na presença de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie, nos oriente, nós automaticamente praticamos boas obras. Nós não devemos usar as boas obras como barganha, como moeda de troca para obter algo de Deus. Isso muitas religiões, muitas seitas acabam pregando, mas isso não tem nada a ver com o que está escrito aqui. As boas obras são consequência da salvação e não a causa dela. Então não devemos usar as boas obras como moeda de troca, como barganha,
e sim a salvação vem por meio da fé. E a fé é evidenciada pelas boas obras, como está lá na carta de Tiago. E também aqui, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um quer do outro. Ou seja, nós não devemos ser egoístas, achando que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar em mim primeiro para depois pensar nos outros. Eu tenho que me satisfazer, eu tenho que buscar prestígio, eu tenho que buscar reconhecimento, porque muitas pessoas elas acabam se corrompendo porque não sou reconhecido, eu não sou, as pessoas não dão atenção para mim na igreja, eu não tenho oportunidade, que não sei o que, não sei o que. Quando chegar o momento certo, essa oportunidade chegará, mas você tem que se manter humilde, você tem que se manter na presença de Deus. Se for da vontade de Deus que você seja chamado para o ministério, que você seja separado, ordenado, consagrado, assim, cada igreja usa um termo diferente, mas é a mesma coisa. Seja você consagrado, ordenado, separado, ou então tenha você lugar, oportunidade para estar cantando lá na frente, para estar pregando, essa oportunidade chegará na hora certa. Não queira forçar nada, não queira forçar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, somente Deus sabe o que é bom para você. Porque Ele conhece você desde que você nascer. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe o que fará com que você continue na presença dEle e o que fará com que você se corrompa. Então, se determinado ministério, se determinada profissão, seja lá o que for, se determinada... aquilo que você pensa em fazer, que você deseja fazer, se Deus sabe que isso pode corromper você, afastar você da presença dEle, a resposta de Deus será não. Então, que nós possamos aceitar o não de Deus, mesmo quando isso nós fiquemos magoados, chateados, mas isso, se nós estamos na presença de Deus, nós temos consciência de que se Deus disse não ao que nós queríamos muito, foi para nosso próprio bem, foi para nos preservar, foi para nos poupar, foi para nos guardar, foi para nos proteger. E aqui no versículo 31 do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, diz o seguinte também: portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, seja na igreja ou fora dela, seja como engenheiro, médico, advogado, professor, até mesmo na escola, na faculdade, que o meio estudantil, o meio acadêmico, né, tanto no ensino fundamental, ensino médio superior, tem sido alvo constante do inimigo, porque o inimigo quer destruir a nossa juventude, quer corromper as crianças, corromper os adolescentes, corromper os jovens, mas nós, como cristãos, como servos de Deus, nós sabemos que o ID está estendido, as pessoas estão lá também. Então, se você estuda numa faculdade, numa universidade, faz parte do meio estudantil e sofre perseguição por ser cristão, por ser fiel a Jesus Cristo, saiba que você está no caminho certo. Porque ainda que o mundo vire as costas para você, ainda que o mundo despreze você, você sofra bullying, você sofra perseguição, você sofra afronta, você seja xingado, ofendido, caluniado, saiba que Deus continua do seu lado. E acho que lá em Romanos 8 está escrito que é Deus que justifica aqueles que são escolhidos por Ele. Então, continuando aqui, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 2 e 3, encontramos o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então aqui fala sobre empatia, fala sobre altruísmo, fala sobre você se colocar no lugar do outro e buscar o bem do outro antes do seu próprio bem. E outros textos que falam desse mesmo assunto estão aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 15, enfatiza ainda mais essa questão. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, em três misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
e a paz de Deus, para o qual também fossem chamados, e um corpo do meio de vossos corações, e sede agradecidos. Então aqui fala, os textos de Gálatas, Filipenses, Colossenses falam sobre o mesmo assunto, que é sobre a humildade, você não querer se achar superior aos outros, você buscar acima do seu próprio interesse, acima da sua própria vontade, buscar o bem do outro, o bem do próximo acima de qualquer outra coisa, a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, agradável. Por mais que você não entenda agora o que Deus está permitindo na sua vida, mas lá na frente você entenderá que tudo fez parte de um plano, de um propósito, fez parte preparou você para algo que virá lá na frente. E ainda que você não veja nada disso em vida, você verá lá na eternidade, quando estiver na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais, você verá lá o que não puder ver aqui. Então tenha paciência, não apresse, não seja desesperado, não seja ansioso, porque Deus cuida de você, Deus quer o melhor para você. E se Deus não permite que algumas coisas aconteçam na sua vida, não é porque Deus não gosta de você, não é porque Deus rejeita você ou esteja castigando você por alguma coisa, mas é porque Deus deseja sempre o melhor para você. Ainda que Deus permita coisas ruins na sua vida, ainda que Deus permita dificuldades na sua vida, é para moldar seu caráter, é para fortalecer você, é para dar musculatura espiritual para você, para que lá na frente você possa testemunhar disso e muitas pessoas venham conhecer verdadeiramente o Evangelho e se converter a Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, está uma resposta aos desigrejados e todos aqueles que não querem se submeter a liderança nenhuma. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, por que eu falo que isso é uma resposta aos desigrejados? Porque existem pessoas que não gostam de se submeter à autoridade eclesiástica, que acham que a autoridade eclesiástica é tudo corrupta, só pensa em dinheiro, só pensa que fulano se acha dono da igreja, fulano só quer saber de dinheiro, fulano só quer saber disso, só quer saber daquilo, e a pessoa ficar julgando, ficar apontando o dedo. Infelizmente existem muitas pessoas que apontam o dedo para lideranças, seja na área da pregação, seja como pastores, seja outros líderes eclesiásticos, presidentes de igrejas, presidentes de denominações, cantores, influenciadores, ficam apontando o dedo, fofocando, maldizendo, caluniando, difamando, injuriando. Então saiba que quando você faz isso, você está sendo usado pelo inimigo. Então você não pode continuar agindo dessa forma, porque quando você age dessa forma, você está sendo instrumento da mão do inimigo. Então a melhor forma de você parar de ser usado pelo inimigo é deixando de falar mal da liderança. Se a liderança está fazendo alguma coisa errada, ela terá que prestar contas com Deus, ela terá que prestar contas ao próprio Deus. E finalmente eu quero encerrar lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, se você se acha importante, se você acha que tem que conquistar, tem que vencer, tem que alcançar, tem que reinar, uma outra pessoa diz, tem que... Enfim, se você acha que tem que ser cabeça e não cauda, se você acha que tem que ser rei, ser rainha, enfim, se você acha que as pessoas têm que voltar os olhos só para você, se você acha que tem que ser o centro das atenções, que as pessoas têm que a obrigação de ver a sua vitória, se você acha que tem que esfregar na cara de alguém que você conquistou, que você venceu, que você mas eu batalhei por isso, mas eu conquistei, eu me esforcei para chegar a tal ponto. O importante é Deus ver o seu esforço. Não queira esfregar isso na cara de ninguém, não queira se envaidecer, se ensoberbecer esfregando isso na cara de ninguém. Não queira se exibir, não seja exibido, não seja narcisista.
Não permita que isso corrompa você a ponto de você achar que tem direito disso, tem direito daquilo, porque eu mereço. Você não merece nada. Na verdade, o que nós merecemos é a ira de Deus. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, nós permitimos que o Espírito Santo mude nosso caráter, nos transforme, nos regenere, aí nós temos o direito da vida eterna. E se nós permanecermos fiéis a Ele, nós iremos às mansões celestiais. Se nós não morrermos antes, nós seremos arrebatados quando Jesus vier para buscar a sua igreja. É claro que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Os que por ocasião da volta de Jesus estiverem vivos serão arrebatados e irão ao encontro de Jesus nos ares. Então, eu creio que isso pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que eu nem dê tempo de publicar esse vídeo, mas se Jesus demorar um pouco mais para voltar, e se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que o plano que Deus tem para sua vida é infinitamente melhor do que os seus planos. A vontade de Deus para sua vida é muito melhor do que a sua própria vontade. Então, submeta a sua vontade à vontade de Deus, que você tenha uma vida devocional, que você busque a Deus por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia e até do jejum, se for o caso, porque o jejum ocorre em casos extremos, quando a sua carne está gritando, quando a sua carne está clamando e quer que você faça algo que desagrada a Deus. O jejum é necessário para que você se aproxime mais de Deus, deixe a sua carne de lado, suas próprias vontades de lado, e se aproxime ainda mais de Deus. Mas busque a Deus por meio da oração, que a oração é nós conversando com Deus. E a Bíblia é Deus conversando conosco. Esta é a carta, esse é o manual de instruções, esse é o guia, esta é a bússola que nos leva para perto de Deus e nos ajuda a batalharmos, a nos esforçarmos para que quando chegar o grande dia de Jesus levar a sua igreja, estejamos prontos para nos encontrar com o noivo, porque a igreja é a noiva de Cristo. E se nós fazemos parte da igreja, porque ninguém consegue ser igreja sozinho, você é um membro da igreja. A igreja como Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, ali está no meio deles. A igreja é mais que um. A igreja não é só um. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós, individualmente, somos templo do Espírito Santo. Por isso nós não devemos fazer o que nós queremos com o templo do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada que prejudique a nós mesmos como templo do Espírito Santo, a nossa própria carne. Mas várias pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas formam a igreja. Então a igreja é sim necessária. Você precisa ter comunhão com os irmãos, você precisa ter comunhão com Deus. Você não consegue ser cristão sozinho, você não consegue ser cristão individualmente. Assim, por mais que você tenha dificuldades em alguns lugares do mundo, seja proibido pregar o evangelho, você tem que se esconder muitas vezes. Mas são questões essas são casos extremos, em que se você sair de determinado lugar e anunciar publicamente que é cristão, você pode ser morto imediatamente. Mas se você está num país livre, onde você tem liberdade para cultuar a Deus, liberdade para pregar o evangelho, você não pode ser agente secreto de Jesus, você tem que testemunhar, você tem que pregar. Isso deve ocorrer também com nossos estudos, nossas palavras, nosso testemunho, os lugares. Devemos tomar cuidado com os lugares que frequentamos, com o nosso linguajar, com as roupas que vestimos, com as músicas que ouvimos, que muitas vezes as músicas nos afastam da presença de Deus. Por isso que eu sou contra a música secular. Você não deve ouvir música secular, porque isso afasta você da presença de Deus. E por falar em música, eu deixei aqui na tela final uma música que tem tudo a ver com esse vídeo, que é Nunca Foi Sobre Nós, do Ministério Zoe, que é a composição, parece que, de Rogério Silva e Tamires Garcia. Então, a letra dessa música, o título da letra dessa música tem tudo a ver com o assunto desse vídeo, então eu deixei ele aqui até o final para você ouvir. E se você conhece alguém que está tendo dificuldade no ministério, alguém que está começando agora no ministério, alguém que já tem anos de ministério, seja na área da música, seja na área da pregação, manda esse vídeo para essa pessoa, para que se ela estiver saindo da rota, saindo do prumo, se estiver se afastando do presença de Deus, que esse vídeo possa ser usado
por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer essa pessoa de volta para o primeiro amor, para que ela deixe de pensar somente em si própria e pense no único digno de honra, glória e louvor. Fica com esse vídeo, as palavras. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe suas favoritas, que os menores abençoe. Até depois, se quiser.